Naquele dia, o dia do noivado do meu irmão, devia ser uma celebração de alegria, um marco na vida da nossa família. Mas para mim, Sofia Costa, foi o dia em que o meu pai, perante uma sala cheia de convidados de elite, me reduziu a menos que nada. Ela é só uma segurança, disse ele, com um sorriso condescendente, enquanto os olhares dos presentes me varriam, cheios de desdém. Mal sabiam eles que, em poucos meses, essa segurança estaria a sorrir-lhes de volta, diretamente dos ecrãs de televisão, numa reviravolta que ninguém, muito menos o meu pai, conseguiria prever. Cresci à sombra de um irmão perfeito, sempre elogiado, sempre o centro das atenções. Eu, Sofia, era a filha invisível, a que se dedicava às artes marciais, ao trabalho árduo, enquanto o meu irmão colhia os louros da vida fácil. O ressentimento fervilhava dentro de mim, uma chama que se recusava a apagar. Mas a verdadeira traição, a que me consumiria por completo, veio à tona quando descobri o plano do meu pai para me deserdar, para garantir que o meu irmão ficasse com tudo. Ele achava que eu nunca saberia, que eu era demasiado insignificante para desvendar os seus segredos sombrios. Lembro-me de cada detalhe daquele jantar fatídico. A voz do meu pai, as risadas abafadas dos convidados, o olhar de pena da noiva do meu irmão. Naquele momento não havia tristeza, apenas uma raiva fria e calculista. Algo se partiu dentro de mim e no lugar do desespero nasceu uma obsessão. Uma obsessão por justiça, por provar o meu valor, por virar o jogo de uma forma tão espetacular que o meu pai se arrependeria de cada palavra, de cada desprezo. Os meses seguintes foram um turbilhão de trabalho incansável, de sacrifícios. Eu treinava mais do que nunca, estudava mais do que nunca, com um único objetivo: ascender. O meu pai e o meu irmão continuavam as suas vidas de luxo, alheios à tempestade que se formava. Eles zombavam da minha determinação, chamavam-me de louca, de ingênua. Mas cada zombaria era combustível para o meu fogo. A reviravolta começou a desenhar-se quando a oportunidade da minha vida surgiu. Um campeonato internacional de artes marciais em Lisboa, com cobertura televisiva. Era a minha chance de sair da sombra, de mostrar ao mundo a Sofia que o meu pai se recusava a ver. As apostas eram altas, a pressão era imensa, mas eu não sentia medo. Sentia apenas a sede de vingança, a ânsia de ver a expressão no rosto do meu pai quando me visse no auge. A ironia do destino é cruel. Enquanto o meu pai e o meu irmão brindavam a sua fortuna, eu estava a pavimentar o meu próprio caminho para o sucesso, um caminho que os levaria à ruína. O que eles não sabiam era que o meu plano não terminava no pódio. Havia um segredo obscuro sobre os negócios da família, que eu havia desvendado. Um segredo que, quando revelado, faria a sua fachada de respeitabilidade desmoronar. A noite do campeonato, os holofotes, a multidão, aquele foi o meu palco. E enquanto eu me preparava para a luta da minha vida, para o momento da minha consagração, eu sabia que o meu pai estaria a assistir. Ele veria a segurança que desprezava a tornar-se uma campeã. Mas o que ele não sabia era que a verdadeira batalha ainda estava por vir. E quando a notícia explodiu, quando o meu rosto apareceu nos jornais, não apenas como campeã, mas como a denunciante de um escândalo que abalaria Portugal, a sua arrogância desfez-se em pó. Aquele dia, a segurança que ele ignorou virou o seu mundo de cabeça para baixo. Mas como exatamente uma simples segurança conseguiu desmascarar uma das famílias mais poderosas do país? História é muito mais complexa e chocante do que se pode imaginar. Chamo-me Sofia. A vida em Viana do Castelo, à primeira vista, parecia um postal. O rio Lima a serpente, as caravelas atracadas, as ruas de calçada. Para a maioria, era um refúgio de paz, mas para mim, Sofia era uma prisão dourada.
Cresci na sombra de um pai que media o sucesso em euros e contactos, um homem para quem a aparência era tudo. Ele era um empresário imobiliário de renome, o tipo de pessoa que jantava com ministros e presidentes de câmara. Eu, a sua única filha, era suposto ser a extensão perfeita do seu legado, a joia da coroa que ele exibiria nos seus eventos sociais. Desde cedo, percebi que o meu valor aos olhos dele estava diretamente ligado ao meu desempenho. Boas notas, postura impecável, o curso universitário certo. Tirei o curso de Direito na Universidade do Porto, não por vocação, mas porque era uma escolha prestigiante. Os meus colegas falavam em justiça, em mudar o mundo, enquanto eu, Sofia, só ouvia a voz do meu pai a ecoar. Vais ser advogada, vais defender os nossos interesses, vais continuar o império. A minha paixão, contudo, sempre foi outra. Desde miúda, fascinavam-me os mistérios, a observação, a capacidade de prever o próximo passo de alguém. Passava horas a ver documentários sobre investigação criminal, a ler livros sobre psicologia forense. Era um segredo que guardava as 7 chaves, uma rebelião silenciosa contra o destino traçado para mim. Quando me formei, o meu pai já tinha o meu futuro planeado. Um estágio num dos escritórios de advocacia mais conceituados de Lisboa, com a promessa de uma parceria em poucos anos. Era o caminho que todos esperavam de mim, Sofia. Mas eu não conseguia. A ideia de passar a vida a defender os interesses de grandes empresas, a fechar negócios milionários, sufocava-me. Precisava de algo mais, de um propósito que me preenchesse. Numa noite, depois de uma discussão particularmente acesa com o meu pai, onde ele me chamou de ingrata e sonhadora, tomei uma decisão impulsiva que mudaria tudo. Candidatei-me a uma posição de segurança privada numa empresa de eventos de luxo sediada no Porto, que frequentemente operava em Viana do Castelo e arredores. Não era o que se esperava de uma licenciada em Direito, muito menos da filha de um homem como meu pai. Era uma quebra total com o meu passado, uma tentativa desesperada de encontrar o meu próprio caminho. Quando a carta de aceitação chegou, senti um misto de alívio e pavor. O alívio de ter uma saída, o pavor da reação do meu pai. Ele tinha um evento de angariação de fundos agendado para a semana seguinte, uma gala beneficente no Palácio da Bolsa, no Porto, com figuras importantes da sociedade portuguesa. Era o seu palco, o local onde ele mais gostava de exibir a sua influência. Decidi que lhe contaria a minha decisão depois do evento. Pura ingenuidade. O dia da gala chegou. Eu, Sofia, estava lá, mas não como convidada. Vestia o uniforme preto da empresa de segurança, o rádio a chiar discretamente na minha orelha. A minha função era discreta, mas crucial. Monitorizar as entradas, garantir a segurança dos convidados de alto perfil. O salão estava repleto de rostos familiares, muitos deles amigos do meu pai, pessoas que me conheciam desde criança. Eu tentava manter-me nas sombras, a cabeça baixa, a evitar olhares, mas o destino, como sempre, tinha os seus próprios planos. Enquanto patrulhava um dos corredores laterais, ouvi a voz inconfundível do meu pai. Ele estava perto da entrada principal, a cumprimentar um grupo de empresários e políticos. A conversa fluía, risadas preenchiam o ar. De repente, a voz dele subiu um tom, carregada de um desdém que me perfurou o peito. Ah, sim, a minha filha Sofia. Ela é só uma segurança, um passatempo temporário, uma fase. Já volta aos eixos, pro direito. As palavras dele atingiram-me como um murro no estômago. A humilhação pública, a forma como ele desvalorizava a minha escolha, a minha existência. Não era apenas a minha profissão que ele diminuía, era a minha identidade. Senti os olhares curiosos dos convidados a pousarem em mim, alguns com pena, outros com um divertimento disfarçado. Naquele momento, a raiva, uma raiva fria e calculista, começou a ferver dentro de mim. O meu pai não só me desrespeitara, como o fizera publicamente na frente de todos.
Aquele evento que deveria ser o seu triunfo seria o meu ponto de viragem. Naquele instante, enquanto as palavras do meu pai ecoavam pelo salão, senti um arrepio gélido percorrer-me a espinha. A humilhação era um veneno que se espalhava rapidamente, tingindo cada célula do meu corpo. Aquele homem, que deveria ser o meu protetor, acabara de me espezinhar em público, transformando-me numa mera sombra, uma figura insignificante na sua grandiosa narrativa de sucesso. Os sorrisos forçados dos convidados, os olhares de falsa compaixão, tudo isso alimentava uma chama que eu não sabia que existia dentro de mim. Era uma fúria silenciosa, mas poderosa, que prometia consumir tudo o que encontrasse pela frente. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções contraditórias. Por um lado, sentia-me ferida, traída, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Por outro, havia uma clareza perturbadora, uma certeza inabalável de que o meu caminho não era o que o meu pai havia traçado para mim. Aquele episódio no evento, a forma como ela me diminuiu, fora o catalisador. Já não era apenas uma rebelião silenciosa, era uma declaração de guerra. Comecei a pesquisar. Mergulhei em artigos sobre segurança privada, investigação particular, tudo o que se afastava do mundo jurídico que me sufocava. Descobri cursos, certificações e um mundo de possibilidades que nunca imaginei. Era um universo de observação aguçada, de antecipação de movimentos, de proteção de pessoas e informações. Tudo aquilo que me fascinava desde miúda, agora ganhava forma, um propósito. O meu pai, na sua arrogância, pensava que me tinha humilhado, mas na verdade tinha me libertado. A minha decisão de seguir uma carreira na segurança privada foi recebida com desdém. Uma segurança? Tu, Sofia, com um curso de direito? É uma vergonha para a família! Bradava o meu pai, a voz carregada de decepção e desprezo. A minha mãe, sempre mais discreta, tentava mediar, mas os seus esforços eram em vão. Eu, Sofia, estava determinada. Inscrevi-me num curso intensivo em Lisboa, longe de Viana do Castelo, longe da sombra opressora da minha família. Os treinos eram exaustivos, tanto física quanto mentalmente. Aprendi técnicas de defesa pessoal, manuseio de armas, estratégia de proteção executiva, análise de risco. Cada gota de suor era uma afirmação da minha nova identidade, uma resposta silenciosa a todos aqueles que duvidaram de mim. As minhas mãos, antes habituadas a canetas e livros de leis, agora manejavam armas com precisão e confiança. A minha mente, antes focada em artigos jurídicos, agora analisava cenários de risco com uma acuidade surpreendente. O meu pai tentou cortar-me financeiramente, pensando que me faria voltar atrás. Estava enganado. Trabalhei em part-time, em cafés, em lojas, em qualquer lugar que me permitisse pagar os meus estudos e as minhas despesas. A dificuldade só me fortaleceu, transformando o ressentimento inicial numa determinação inabalável. Cada obstáculo era um degrau, cada humilhação uma lição. Eu, Sofia, estava a forjar-me na adversidade. A minha primeira grande oportunidade surgiu inesperadamente. Um cliente de alto perfil, um empresário com ligações controversas, precisava de proteção discreta durante uma conferência internacional em Lisboa. Era um trabalho de risco, com pouca margem para erros. Muitos dos meus colegas mais experientes hesitaram. Eu, contudo, vi ali a minha chance. Apresentei-me confiante, com um plano detalhado e uma determinação que surpreendeu até o meu instrutor. Tens a certeza, Sofia? É um trabalho perigoso, ele advertiu, os olhos fixos nos meus. Tenho sim, nasci para isto, respondi, sem vacilar. Aquele trabalho foi um sucesso estrondoso. A minha capacidade de antecipar ameaças, a minha frieza sob pressão e a minha discrição foram notadas. O cliente ficou impressionado e recomendou-me a outros. A minha reputação começou a crescer, não por ser a filha de, mas por ser Sofia, a profissional competente e destemida.
O meu pai, alheio a tudo, continuava a viver na sua bolha de prestígio e reconhecimento. As nossas conversas telefônicas eram raras e superficiais, sempre terminando com ele a lamentar a minha má decisão e a insistir para que eu voltasse ao bom caminho. Ele não sabia nem podia imaginar que o bom caminho para mim era exatamente aquele que eu estava a se trilhar. Ele não sabia que a Sofia que ele via como uma falha estava a tornar-se numa força. Aquele estágio numa empresa de segurança que para o meu pai era a prova da minha rebeldia e falta de juízo, revelou-se o meu verdadeiro despertar. Não era a segurança de condomínios de luxo ou de celebridades que me interessava, mas sim a segurança da informação, a análise de riscos, a investigação de fraudes. Mergulhei de cabeça, absorvendo cada detalhe, cada técnica. Os meus colegas, na sua maioria ex-polícias ou militares, viam-me com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Uma advogada a querer ser detetive? Mas a minha sede de conhecimento e a minha capacidade de ligar pontos que outros ignoravam rapidamente me destacaram. Lembro-me de um caso em particular, o desvio de fundos numa empresa de distribuição de vinhos no Douro. A polícia estava focada nos suspeitos de sempre, os funcionários descontentes. Eu, Sofia, olhei para os números, para os padrões de compra e venda, para as pequenas anomalias nas faturas dos fornecedores. Ninguém tinha reparado que uma pequena adega familiar, que fornecia vinhos de mesa baratos, de repente estava a faturar volumes de vinho de reserva que nem sequer produziam. Segui essa pista, horas a fio de pesquisa, de cruzar dados, de fazer perguntas. Descobri que a adega era uma fachada, um esquema montado por um dos administradores da empresa, um homem respeitável e acima de qualquer suspeita. Quando apresentei as minhas conclusões, com provas irrefutáveis, a descrença inicial transformou-se em admiração. Aquele caso não só recuperou milhões para a empresa, como me valeu um reconhecimento que o meu pai nunca me daria. Cada vitória, cada fraude desmascarada, cada segredo revelado, era um tijolo na construção da nova Sofia. A Sofia que ele via como uma falha estava a tornar-se numa força. Comecei a aceitar trabalhos mais complexos, casos que exigiam não só inteligência, mas também uma boa dose de coragem e intuição. O mundo da segurança privada era muito diferente do que eu imaginara na faculdade de Direito. Era um campo de batalha, onde a verdade era uma arma e a mentira um escudo. E eu, Sofia, estava a aprender a manusear ambas. As notícias do meu sucesso, inevitavelmente, chegaram aos ouvidos do meu pai. Não através de mim, claro. Ele tinha os seus informadores, os seus contatos no meio empresarial. No início, ele desvalorizava, chamava-lhe "queres sorte de principiante" ou "caso sem importância". Mas quando o meu nome começou a ser mencionado em artigos de jornais regionais, sempre associado a investigações de sucesso, a sua indiferença transformou-se em irritação velada. Ele não conseguia entender como a filha que ele moldara para ser uma advogada de topo estava a encontrar o seu próprio caminho e, pior, a ter sucesso nele, fora dos seus planos. Um dia, ele ligou-me. A voz, geralmente controlada, revelava um tom de desprezo mal disfarçado. "Sofia viu teu nome num artigo sobre aquele caso dos vinhos. Francamente, não entendo. Uma advogada a fazer trabalho de detetive? Não tens vergonha de te rebaixar a esse nível? O que vão pensar os nossos amigos, os nossos contactos? É uma vergonha para a família." As suas palavras, antes tão poderosas, agora soavam vazias. Não havia dor, apenas uma pontada de raiva pela sua teimosia em não ver. "Pai", respondi, a voz firme, "eu não me rebaixei. Eu encontrei o meu propósito. E para a tua informação, estou a fazer um trabalho que é valorizado e que me preenche. Talvez devesses estar orgulhoso, em vez de envergonhado." Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio que falava volumes sobre a sua incapacidade de aceitar a minha escolha.
Ele desligou sem dizer mais nada. Aquele foi o momento em que percebi que a sua aprovação, que eu tanto procurara na infância, já não me importava. A Sofia que ele via como uma falha estava a tornar-se numa força que ele não podia controlar. E essa força, eu sabia, ainda tinha muito a provar. Aquele silêncio do meu pai, a forma como desligou, não me abateu. Pelo contrário, acendeu uma chama. Aquela Sofia que ele via como uma falha estava a tornar-se numa força que ele não podia controlar. Eu sabia que ainda tinha muito a provar, não a ele, mas a mim mesma. A minha decisão de entrar para a segurança privada, de abraçar o lado prático e físico da proteção, era a minha declaração de independência. Os primeiros meses foram um turbilhão de aprendizagem. Deixei o conforto da minha casa em Viana do Castelo, à sombra do império do meu pai, e mudei-me para uma pequena casa partilhada em Lisboa. As aulas de defesa pessoal eram intensas, o treino de tiro exigente, e as noites passadas a estudar protocolos de segurança e legislação eram longas. Lembro-me de uma vez, durante um exercício de simulação de assalto, ter sido a única a manter a calma sob pressão, a desarmar o agressor e a proteger o cliente, com uma precisão que surpreendeu até os instrutores. Eles viam em mim um talento natural, uma intuição para o perigo que não se ensina. Essa validação era o combustível que eu precisava. Gradualmente, comecei a aceitar pequenos trabalhos, vigilância em eventos, escolta de personalidades menos conhecidas. Cada missão era um teste, uma oportunidade para afiar as minhas capacidades. Uma noite, enquanto protegia uma figura pública num jantar de gala em Cascais, percebi algo estranho. Um homem, que parecia deslocado no ambiente, observava a minha cliente com uma intensidade fora do comum. Os meus instintos gritaram. Discretamente, posicionei-me entre ele e a minha cliente, mantendo-o no meu campo de visão. Minutos depois, ele fez um movimento brusco tentando aproximar-se. A minha resposta foi imediata e fluida. Interceptei-o com um movimento rápido e firme, sem alarido, afastando-o da área antes que alguém percebesse o que se passava. A minha cliente, alheia ao perigo iminente, apenas me agradeceu pela atenção. Naquele momento, soube que estava no caminho certo. A adrenalina, a clareza de pensamento sob pressão, a sensação de proteger alguém, era isso que me fazia sentir viva. A minha reputação começou a crescer. Não era a advogada brilhante que o meu pai queria, mas era uma profissional de segurança competente, focada e, acima de tudo, eficaz. Os meus colegas, inicialmente céticos por eu vir de uma formação em direito, passaram a respeitar a minha dedicação e a minha capacidade de análise. Eu não era apenas força bruta. Combinava a minha intuição aguçada com uma mente estratégica, capaz de antecipar cenários e planear contramedidas. Foi então que surgiu a oportunidade que mudaria tudo. Um convite para integrar a equipa de segurança de um dos empresários mais influentes de Portugal, alguém com ligações políticas e econômicas de alto nível. Era um desafio enorme, um salto para a liga principal da segurança privada. A proposta era irrecusável, não só pelo prestígio, mas porque me daria acesso a um mundo de informação e influência. Um mundo onde o meu pai, com toda a sua fortuna e contactos, também operava. Aceitei o cargo com uma mistura de excitação e uma ponta de malícia. Aquele novo emprego não era apenas uma progressão na minha carreira, era a minha entrada no jogo, mas pelas minhas próprias regras. A minha função implicava estar presente em eventos sociais de elite, jantares de gala, inaugurações, exatamente os tipos de eventos onde o meu pai gostava de brilhar. A ironia era doce. Eu, Sofia, a filha que ele descartara como apenas uma segurança, estaria agora a mover-me nos mesmos círculos, mas com um propósito completamente diferente. O primeiro grande evento com o meu novo cliente foi um jantar de gala beneficente no Hotel Palácio Estoril.
O local era sumptuoso, repleto de figuras da alta sociedade portuguesa. Enquanto eu fazia a minha ronda discreta, os meus olhos percorreram o salão, registrando cada rosto, cada movimento. E então, eu vi o meu pai. Ele estava no centro de um grupo, a rir, a acenar, a ser o anfitrião que sempre fora. O meu coração deu um salto. A proximidade era inesperada. Ele não me viu de imediato. Eu estava em segundo plano, parte da mobília, como ele sempre me vira. Mas eu vi-o e a imagem dele, tão confortável naquele ambiente de opulência, despertou uma onda de ressentimento que pensei ter superado. As palavras dele ecoaram na minha mente. Ela é só uma segurança. Aquelas palavras, ditas com tanto desdém, eram um veneno lento que me corroía. Aquele jantar não era apenas um trabalho. Era o palco perfeito para a minha silenciosa vingança. A minha presença ali, a minha competência, a minha ascensão, eram a prova de que ele estava errado. E eu estava apenas a começar. O meu pai, com o seu sorriso forçado e o olhar de desdém, parecia alheio ao turbilhão que se formava dentro de mim. Ele continuava a apresentar-me aos convidados, sempre com a mesma frase condescendente. Ela é só uma segurança. Cada vez que a ouvia, um pedaço da minha alma endurecia. Mas desta vez seria diferente. Aquele jantar, o ápice da sua ostentação, seria o palco da minha revelação. A noite avançava e eu, Sofia, mantinha a minha postura impecável, os olhos atentos a cada canto do salão. Observava os convidados, os seus risos vazios, os seus brindes à fortuna. Via a forma como meu pai se pavoneava, aceitando elogios e apertos de mão, completamente cego à teia que eu tecia à sua volta. A minha vingança não seria um ato impulsivo, mas uma obra de arte meticulosamente planeada. Durante a sobremesa, quando todos estavam relaxados e a conversa fluía livremente, dei o sinal. Um dos meus colegas, disfarçado de empregado de mesa, aproximou-se discretamente de mim. Ninguém notou a troca rápida de olhares, o pequeno aceno quase imperceptível. Era o momento. De repente, a música ambiente parou. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Todos os olhares se voltaram para o ecrã gigante que até então exibia imagens idílicas de imóveis de luxo. A imagem mudou. Não eram mais casas de sonho, mas sim o rosto do meu pai. Um close-up implacável, capturando a sua expressão de choque e confusão. Uma voz começou a narrar, calma e clara, preenchendo o silêncio atordoado. Não era a minha voz, mas uma voz profissional de um documentário investigativo. João Mendes, conhecido empresário imobiliário de Viana do Castelo, construiu um império sobre areia movediça. O meu pai empalideceu. O seu sorriso desapareceu, substituído por uma máscara de horror. Os convidados começaram a murmurar, os seus rostos antes divertidos, agora cheios de curiosidade e apreensão. Eu, Sofia, permaneci impassível, observando cada reação, absorvendo cada gota de pânico que emanava dele. As imagens no ecrã mudavam rapidamente, documentos, extratos bancários, gravações de conversas. Cada prova era um golpe, desvendando anos de manipulação, corrupção e desvio de fundos. Mostrava os terrenos que ele comprara a preços irrisórios, as licenças obtidas ilegalmente, as empresas de fachada. Não era apenas um escândalo imobiliário. Era uma teia complexa de crimes que se estendia por décadas. A voz continuava, implacável. A sua filha, Sofia Mendes, advogada de formação e agora especialista em segurança forense, foi a peça-chave na descoberta desta rede complexa. O choque percorreu o salão. Os olhares viraram-se para mim. Não eram mais olhares de desdém, mas de espanto, de incredulidade. O meu pai, com o rosto vermelho, tentou gritar, mas as palavras ficaram presas na sua garganta. Sofia, a segurança?
Alguém sussurrou. Eu dei um passo em frente, saindo das sombras da minha função de segurança e entrando na luz da minha própria verdade. A minha voz, embora baixa, ecoou pelo salão, carregada de uma autoridade que nunca ele me tinha permitido ter. Sim, eu, Sofia. Aquela que o meu pai disse ser apenas uma segurança. As minhas palavras cortaram o ar como lâminas. Aquela que ele tentou moldar, mas que escolheu o seu próprio caminho. O vídeo continuou, mostrando entrevistas com as vítimas das suas fraudes, pessoas que perderam as suas casas, as suas poupanças, as suas vidas. A imagem do meu pai, antes de um homem de sucesso, desmoronava-se perante os olhos de todos. No final do vídeo, uma frase apareceu no ecrã, em letras garrafais. A verdade prevalece. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo choro de uma das vítimas, que estava entre os convidados, disfarçada. O meu pai estava em choque, os seus olhos fixos em mim, uma mistura de fúria e desespero. Ele via ali, não a sua filha, mas a sua ruína. A polícia que eu tinha avisado com antecedência entrou no salão. Não foi uma surpresa para mim, mas para todos os outros, sim. O meu pai foi algemado ali mesmo, perante os seus convidados, os seus amigos influentes. A humilhação era completa, pública e irreversível. Eu observei-o enquanto o levavam, sem uma única lágrima, sem um único lamento. Aquele não era o meu pai, mas sim o homem que me tinha negado, que me tinha subestimado, que me tinha transformado. A vingança que eu tanto planeei não me trouxe a euforia que imaginei. Trouxe uma estranha sensação de vazio, de alívio agridoce. Tinha fechado um capítulo, mas a cicatriz permanecia. Aquele jantar não era apenas um trabalho. Era o palco perfeito para cima da minha silenciosa vingança. A minha presença ali, a minha competência, a minha ascensão eram a prova de que ele estava errado. E eu estava apenas a começar. A notícia espalhou-se como fogo, e o telefone do meu pai não parava de tocar. As chamadas vinham de todos os cantos, de amigos, de colegas de trabalho, de figuras públicas que ele tanto idolatrava. Sofia, a segurança no jornal, a incredulidade e a vergonha na voz dele eram palpáveis. Ele tentou minimizar, dizer que era um mal-entendido, mas as imagens e a minha voz, firme e clara, desmentiam-no. Eu, Sofia, a filha que ele tentou moldar à sua imagem, estava agora a desmantelar a fachada que ele construiu com tanto esmero. A primeira vez que ele me ligou depois da reportagem, a voz dele estava embargada. Não de raiva, mas de uma espécie de desespero contido. Sofia, o que fizeste? Sabes o que isso significa para a nossa família, para os nossos negócios? Eu ouvi-o em silêncio, sem interromper, a cada palavra dele. Um nó desatava dentro de mim. Finalmente, quando ele parou, eu respondi com uma calma que o surpreendeu. Pai, eu fiz o que tinha de fazer. Eu encontrei o meu propósito. E não é o que tu querias para mim. A partir daquele dia, a minha vida mudou drasticamente. A reportagem não só me deu visibilidade, mas também abriu portas que eu nunca imaginei. Fui convidada para dar palestras, para participar em programas de televisão, para partilhar a minha história. As pessoas viam em mim uma inspiração, a prova de que é possível seguir o próprio caminho, mesmo quando tudo parece remá-las contra a maré. Eu, Sofia, que antes me sentia invisível na sombra do meu pai, estava agora no centro das atenções, mas desta vez pelos meus próprios méritos. O meu pai, por outro lado, viu o seu mundo desmoronar-se lentamente. Os negócios que ele tanto valorizava começaram a sofrer. Clientes importantes afastaram-se, os convites para eventos sociais diminuíram. A imagem de homem de sucesso que ele cultivou durante anos estava a ser corroída pela minha ascensão, pela minha verdade. Ele tentou, por vezes, reatar a relação, mas as suas tentativas eram sempre condicionadas, sempre com a expectativa de que eu voltasse a ser a Sofia que ele queria. Numa tarde, meses depois,
Ele apareceu no meu escritório. Não o meu antigo escritório de advocacia, mas o meu próprio espaço, onde eu dava consultas de segurança e investigação. Ele parecia mais velho, os ombros curvados, o olhar cansado. Sentou-se na cadeira à minha frente e, pela primeira vez, vi um vislumbre de vulnerabilidade nele. Sofia, começou ele, a voz quase um sussurro. Eu cometi erros. Eu forcei-te a ser algo que não eras. Eu lamento. Naquele momento não senti triunfo, nem raiva. Senti uma estranha mistura de tristeza e alívio. A vingança que eu tanto planeei, a justiça que eu tanto ansiei, não veio com um grito de vitória, mas com um sussurro de arrependimento. Eu, Sofia, tinha finalmente a minha liberdade, a minha voz, e ele, o meu pai, tinha finalmente a humildade de a ouvir. A nossa relação não se tornou perfeita da noite para o dia. As cicatrizes demoram a curar. Mas foi um começo. Ele começou a ver-me não como a filha que o desiludiu, mas como a mulher forte e independente que eu me tornei. Eu, Sofia, não precisava mais da aprovação dele para me sentir completa. A minha vida era minha, as minhas escolhas eram minhas e a minha paz era conquistada. Aquele jantar de gala, a humilhação inicial, a minha ascensão inesperada, tudo isso me levou até ali. A minha história, a história de Sofia, era a prova de que a verdadeira segurança não está nos bens materiais, mas na coragem de ser quem realmente somos, mesmo que isso signifique desafiar aqueles que mais amamos. E essa era a maior vitória de todas. A sala de estar, outrora palco de tantas humilhações, agora ecoava com um silêncio ensurdecedor. Cada olhar, cada sussurro que antes me apunhalava transformou-se em um fardo pesado para eles. Meu pai, o homem que me desdenhou publicamente, tremia, os olhos fixos na tela, onde a minha imagem surgia, imponente, ao lado do presidente da República. A segurança que ele tanto desprezava, a filha que ele renegou, estava agora no auge, reconhecida por Portugal inteiro. Aquele momento, que eu sonhara por anos, não trouxe a explosão de alegria que eu esperava. Em vez disso, uma calma estranha me invadiu. A raiva que me consumiu por tanto tempo, a obsessão pela vingança, começou aí a se dissipar, substituída por uma sensação de vazio. Eles não mereciam a minha raiva. Eles não mereciam mais um segundo da minha energia. A sua humilhação era suficiente. A minha vitória era a minha própria recompensa. Minha madrasta, que sempre me tratou com frieza, estava pálida, as mãos apertando o sofá como se quisesse afundar nele. Ela, que se vangloriava da sua posição social, via agora a sua enteada brilhar de uma forma que ela jamais alcançaria. O seu desprezo, antes tão afiado, parecia agora uma lâmina cega. Não havia mais poder nas suas palavras, apenas a amarga constatação da sua própria insignificância. Quando o noticiário mudou para outra reportagem, o silêncio permaneceu. Meu pai finalmente levantou os olhos para mim. Não havia raiva nem desprezo, apenas um olhar de derrota, de arrependimento. Ele tentou falar, mas as palavras pareciam presas na sua garganta. Eu o observei, sem emoção. Aquele homem que um dia foi o meu herói, desmoronava diante dos meus olhos. E eu não sentia nada, além de uma estranha indiferença. Saí da sala, deixando-os entregues à sua própria miséria. Não houve confrontos, não houve gritos. A minha presença, o meu sucesso já eram uma declaração poderosa. Ao atravessar a porta, senti o peso de anos de ressentimento se desprender de mim. A vingança, eu percebi, não era sobre fazê-los sofrer. Era sobre eu me libertar do sofrimento que eles me causaram. Dias depois, recebi uma carta. Era do meu pai. As palavras eram trêmulas, cheias de desculpas e arrependimento. Ele falava sobre os erros que cometeu, sobre a sua cegueira. Eu li a carta, mas as palavras não me tocaram profundamente. O perdão, eu entendi,
Não era algo que eu precisava dar a ele, mas sim a mim mesma. Perdoar não significava esquecer, mas sim aceitar o passado e seguir em frente. A minha vida tomou um novo rumo. O meu trabalho na segurança se tornou uma plataforma para algo maior. Usei a minha voz, a minha influência para defender aqueles que, como eu, foram desprezados e subestimados. Criei um programa de mentoria para jovens mulheres em áreas carenciadas, mostrando-lhes que o seu valor não é definido pela opinião dos outros, mas pela sua própria força e determinação. A amargura que um dia me consumiu deu lugar a um propósito. A ferida aberta pela rejeição do meu pai cicatrizou, deixando uma marca sim, mas também uma lição valiosa. Aprendi que a verdadeira justiça não reside na retribuição, mas na superação. A minha vitória não foi sobre derrubar o meu pai, mas sobre construir a mim mesma, tijolo por tijolo, na mulher forte e resiliente que sou hoje. O custo foi alto, sim, mas a paz que encontrei, a liberdade de ser quem eu realmente sou, não tem preço.